Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de NX Modeling, versão 8.5. E nesta aula nós vamos estar trabalhando os recursos de offset de face e também uns recursos do comando draft. Para essa aula, pessoal, eu criei um arquivo e vou estar enviando junto com esse vídeo, tá? O arquivo é super simples, mas a função dele é justamente nos auxiliar nesses recursos, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui e é esse aqui, ó, Draft Offset. Não se assustem, como eu disse para vocês, ó, é um arquivo super simples, é um bloco, e eu adicionei algumas features aqui que a gente vai estar trabalhando posteriormente, mas a ideia é justamente que vocês entendam, né? Eu vou começar aqui com o comando draft, então eu preciso que vocês entendam como é que funciona esse recurso para depois aplicar nos modelos mais complexos, tá? Então vamos lá, ó. Por exemplo, o draft está aqui nessa toolbar, ou então no Insert, Detail Feature, Draft, tá? Qualquer uma das duas opções a gente pode estar utilizando. Bom, no Draft Type nós temos aqui 4 tipos, tá? Eu tenho através de um plano ou de uma face, por edges, por faces tangentes e por linha de partição. São as 4 opções que a gente tem aqui. Mas o que é importante sabermos? Eu vou deixar aqui, ó, From Plane or Surface. O que eu preciso saber, pessoal? Como é que esse comando funciona? Aqui no ícone é mais fácil de visualizar do que no combo box aqui, ó. Percebam que ele vai adicionar uma inclinação num determinado vetor, ou seja, num eixo, tá? Nesse caso, eu vou tomar como referência esse ícone, ele está aplicando uma inclinação no eixo Z, ó. A superfície base fica com o seu tamanho original e a do topo aqui, ó, ele altera, recebendo então a inclinação nas faces laterais. Basicamente é o que eu tenho aqui, ó, um bloco, uma superfície base, uma superfície do topo e as superfícies laterais. Por isso eu criei esse bloquinho, para que vocês entendam a definição do vetor. Pode parecer simples, mas não é não. Por exemplo, eu quero fazer a inclinação dessas duas faces aqui, ou das 4 faces que envolvem aqui em torno do bloco. Qual é o vetor que eu vou especificar? Tomem como base, pessoal, a seguinte regra. O vetor sempre vai indicar a direção das faces que vão se inclinar. Ou então, você pode usar como regra também que a superfície estacionária, que é essa seleção aqui, deve estar sempre perpendicular ao vetor selecionado. Perpendicular, por exemplo, se eu selecionar essa face como estacionária, ela está perpendicular a qual vetor? Ao vetor Z. E as faces que vão se inclinar, elas devem estar paralelas ao vetor escolhido, ou seja, eu escolhi esse vetor, todas as faces que vão se inclinar, que vão receber o grau de inclinação, elas estão paralelas ao vetor, certo? Então, essa é a regra básica. 2 formas de definição, né? A primeira, que eu mencionei para vocês, que o vetor selecionado sempre vai indicar a direção, né, ou as faces que vão se inclinar, né, vai receber o ângulo de inclinação, ou então através da definição aqui da stationary face, né? Essa face estacionária, ela sempre vai estar perpendicular ao vetor, certo? Beleza, então, sabendo disso, eu vou selecionar, por exemplo, aqui, ó, eu não quero fazer no eixo Z, eu quero complicar um pouquinho mais. Eu quero que essa face aqui, ela se mantenha fixa e as outras em torno dela aqui, ó, recebam a inclinação. Qual é o vetor que eu vou utilizar? O vetor é esse aqui, no nosso caso, o x, né? Então, vou selecionar o vetor x e agora ele pede aqui, ó, o Draft Reference, Stationary Face. A face estacionária, essa aqui, é aquela que não vai receber nenhuma alteração, tá? E agora, as faces que vão receber o ângulo de inclinação. E eu vou selecionando, ó. Eu tenho aqui o filtro de Tangent Faces, mas eu posso escolher outras opções de filtro, tá? Nesse caso, eu vou deixar o tangente mesmo, porque não vai fazer nenhuma diferença aqui, porque as faces não são tangentes. E eu consigo agora, ó, inclinar tanto para dentro quanto para fora, ó, tá? Percebam que só está recebendo a inclinação essas 2 faces que eu selecionei, tá? Se eu quiser uma outra, basta vir aqui, selecionar, ó,
e ele já vai adicionar. Vou selecionar embaixo também. Pronto. Agora as 4 faces estão recebendo o mesmo ângulo de inclinação. Certo? Olha aqui, ó. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a seleção dessa aqui agora. Deixo só essas 3. Vou clicar aqui, ó, adicionar novo set, e para essa face aqui, eu vou adicionar 1 grau para fora. Posso fazer isso, né? Então, nós temos aqui, ó, as setagens das faces. Essa primeira aqui tem 3 seleções, e o segundo set aqui tem só a seleção dessa face superior. Posso, inclusive, fazer diferente. Vou selecionar aqui, ó, o primeiro e vou girar. Vou remover a seleção com Shift desta face e agora vou adicionar um novo set. E vou colocar essa face aqui. Certo? E vamos colocar aqui um grauzinho de inclinação para ela, ó, invertido. Agora a gente tem, então, 2 inclinações para dentro e 2 inclinações para fora. Certo? Se eu der um OK, ó, aí está o nosso modelo alterado. E bem alterado, né? Então, dessa forma, a gente utilizou a face estacionária. Ok? Se eu quiser adicionar um outro recurso de draft aqui, olha, vou utilizar o mesmo recurso, From Plane or Surface. Agora, vou indicar o vetor Z. Stationary Face, essa aqui. As faces que vão receber o grau de inclinação, essa e essa. Vamos diminuir aqui. Olha só. Ok? Então, a gente adicionou mais uma inclinação em algumas faces. Ó. Vou dar um OK. Pronto. Ó, deformamos totalmente o nosso modelo. Certo? Eu vou selecionar aqui, vou deletar, para a gente voltar a ter o bloco original. Bom, então nós vimos por face estacionária. Vamos aqui de novo no Draft. Agora eu vou utilizar o recurso aqui de From Edges. Como é que funciona aqui o From Edges? Da mesma forma, pessoal, tá? Sempre me preocupando com o vetor. O vetor é que vai indicar para mim qual vai ser, nesse caso agora não é mais a face estacionária, mas sim a aresta estacionária, tá? Então o vetor sempre vai indicar para mim ou as faces que estão paralelas, eu tomo como base, né, que elas vão receber o grau de inclinação, ou então, se você quiser usar outra regra, que fica mais simples, a aresta estacionária vai ficar perpendicular ao vetor selecionado, certo? Então vamos lá. Agora eu tenho aqui a especificação do vetor, né? Então, vou definir que agora o vetor é em Y. Tá? Vamos mudar um pouquinho. Percebam que ele abriu aqui o painel para nós. Vou puxar para cá para ficar mais visível. Agora, ele pede para selecionar a edge estacionária. Se eu selecionei o vetor Y, é porque eu quero que a inclinação ocorra nessas faces aqui, ó, tá? As faces que estão paralelas ao vetor. Então, eu vou dizer para ele que as arestas que vão ficar estacionadas, né, estacionárias, são essa e essa. Tá? Percebam que ele modifica já o modelo, porque nós já tínhamos um grau adicionado ali. Tá? Olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está adicionando essa mudança em relação às arestas que a gente selecionou. Ok? Bom, beleza. E eu também posso fazer a adição de novos sets. Ó. Aqui eu vou colocar menos 10 graus. Pronto. Agora eu vou adicionar um outro. E nessas duas arestas eu vou colocar menos 20 graus. Olha aí, ó, tá? Então tenho duas setagens, né? Um eu coloquei menos 10, que ele ficou 10 graus maior aqui na frente, e aqui menos 20, certo? Mas quando a gente seleciona a opção de From Edges, a gente ainda tem um outro recurso que torna o comando mais interessante ainda, tá? Eu tenho aqui, ó, Variable Draft Points. Eu posso especificar pontos nas arestas para indicar graus variados. Tá? Eu posso trabalhar com graus variados. Por exemplo, eu vou colocar aqui um ponto aqui,
outro pontinho, vou selecionar aqui, ó, o Point on Curve, e vou adicionar um ponto aqui. Agora é o seguinte, deixa eu adicionar nos 4 cantos aqui para a gente ter controle de todos os 4 cantos. Aqui, pronto. Então percebam, eu adicionei pontos nas arestas que eu tinha selecionado aqui, tá? Agora, percebam que nesse ponto do meio, ó, eu posso modificar o grau. Olha só o que está ocorrendo. Olha. Ele está modificando o grau. Cadê? É esse aqui, ó. Certo? Olha. Percebam que ele inclinou a face toda, né? Agora eu vou pegar essa aqui do meio, ó, vou fazer também uma inclinação para fora essa aqui. Olha só. Eu estou modificando totalmente a minha peça, ó, só com o draft. Quero fazer um design meio doidão, né? Então posso fazer, não preciso criar sketches, enfim. Aqui eu tenho outra. Vou puxar ela aqui. Essa aqui é que eu já tinha adicionado aqui do outro lado, né? Aqui em cima. Olha. Certo? Então, percebam que com essa opção de From Edges, a gente pode brincar com muito recurso do draft, né? Tem muita coisa para a gente brincar aqui. Bom, aqui é o padrão, né? Não foi a gente que adicionou. Bacana, né? Então a gente deformou e muito a nossa peça aí. Olha só. Só com o recurso de draft. Certo? Então vou deletar ele aqui. Para a próxima opção, deixa eu ver se é por tangência. Vamos ver aqui. É, tangente face. Vamos então criar um filet aqui, um edge blend, né? Vou selecionar essa e essa aresta e vou fazer aqui um pouquinho grande. Pronto. E agora vamos de novo no draft. E a outra opção que a gente tem aqui é a opção de tangente to faces.